Paz do Senhor a todos os nossos irmãos, aos nossos amigos, você que sempre tem nos acompanhado, as mensagens que Deus tem colocado no nosso coração para ser transmitido. Hoje estaremos falando a respeito de Abraão, uma passagem que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 8 ao verso de número 10. Você que tem a sua Bíblia, abra ela no livro aos Hebreus, capítulo de número 11. Apenas 3 versos para nós meditarmos nesta noite. Diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, verso 8, diz a palavra de Deus: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, pois habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Verso de número 10. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém? Apenas esses 3 versos para nós meditarmos. O verso de número 8, ele se inicia dizendo que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Nós vemos aqui nesta palavra, ela já inicia esta palavra, dizendo que Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar onde havia de receber por herança, ele saiu sem saber para onde ir. Nós vemos no livro do Gênesis, capítulo de número 12, a chamada de Abraão. Abraão, filho de Terá. Terá era um fazedor de ídolos, fazedor de imagem. E Deus já falava com Abraão. Deus já se manifestava a Abraão. Deus já se apresentava a Abraão. Porém, Abraão não o conhecia. E nós vemos que no verso 1 do capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele. Verso 1 do capítulo 12 de Gênesis diz: ora, o Senhor disse a Abrão, na época ainda era Abrão, não era Abraão. Abraão significa pai de multidões. Era a promessa dada a Abraão. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando nós falamos em chamada, muitas das vezes ela vem para nós de uma forma diferente daquilo que nós imaginamos, ou da forma que queremos. Eu não sei
qual é a tua chamada. Eu não sei qual é o desejo que há dentro do teu coração. Mas nós vemos aqui Deus chamando Abraão. Foi Deus que chamou Abraão. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, ou seja, sai de onde você nasceu, de onde você vive. Sai do meio da tua parentela, ou seja, deixa a tua família e vem para o chamado que eu tenho para você. E da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Então nós vemos aqui que esta chamada de Abraão, ou seja, de Abrão, foi para sair da terra onde ele nasceu, foi para sair do meio da parentela dele, foi para sair do convívio com os seus pais, para uma terra que ele não conhecia, para uma terra que ele nem sabia onde ficava, não sabia qual era esse endereço. Mas é dessa forma que Deus trabalha. É desta forma que Deus trabalha na minha vida, na tua vida. Deus, ele não precisa chegar para você: meu filho, você vai sair de Castro e vai para São Paulo. Você vai sair de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. Não. Deus não precisa disso. Deus precisa que você apenas obedeça a um chamado dele. Quando Deus, ele coloca algo no nosso coração, ele se responsabiliza por tudo. Ele que vai nos levar ao caminho que ele quer. Não precisa ser esse caminho já ser traçado na minha mente e na sua mente, porque esse caminho já está traçado na mente e no coração de Deus. Então Abraão ele foi em obediência a Deus. Ele saiu da terra dele, ele saiu do meio da parentela dele, apesar de ele ter levado o seu sobrinho, Ló, e teve consequências disso, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Ele saiu da casa do teu pai e foi andando em direção àquilo que ele nem imaginava onde ficava. Aquele endereço ele não sabia, mas a obediência dele era tal que ele saiu na confiança que Deus o conduziria ao melhor caminho. Aonde Deus queria que ele fosse, Deus o levaria, através da obediência dele. Aqui nós paramos um pouco. Quando nós falamos em obediência, quando nós vemos o que aconteceu com Abrão, saiu da casa do pai, da terra dele, do meio da parentela, por obediência. Eu faço uma pergunta para nós aqui, para mim, para você. Como está a nossa obediência com Deus? Será que neste momento que você está me ouvindo, será que Deus ele não está te fazendo lembrar de algo que ele pediu para você? De algo que ele pediu para mim? E eu reforço a pergunta: estamos fazendo? Estamos dando crédito a isso que Deus tem colocado no nosso coração? Ou estamos sendo desobedientes? Ou estamos sendo medrosos, como foi Jonas na primeira chamada? Eu não sei o que se passa na tua mente,
Eu não sei qual é o desejo do teu coração. Eu não sei se Deus tem falado com você, se Deus tem falado com nós, a respeito de algo que Ele quer de mim, de você. Mas quando nós falamos sobre Abrão, quando nós falamos sobre esta chamada, é muito interessante, nos alegra muito. Mas, por outro lado, e nós? Como estamos nós? Será que Deus tem se agradado com aquilo que Ele tem pedido de mim e de você? Será que nós temos correspondido com aquilo que Ele tem pedido para nós? Muitas das vezes nossa vida, ela anda por caminhos a qual não agrada nem a nós mesmos, porque não é o caminho que almejamos, não é o resultado que nós queríamos. Mas assim aconteceu com Jonas. Deus deu um destino para ele, Deus deu um endereço para ele, ele não foi. Ele foi para o outro lado. Aleluia. E através dessa ida contrária, através dessa desobediência de Jonas, sobreveio a ele muitas dificuldades que atingiram outras pessoas. Mas nós vemos aqui no livro de Hebreus, a qual eu li, capítulo 11, verso 8 ao verso 10, que diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. O segredo da minha obediência, o segredo da sua obediência, o segredo de nós fazermos aquilo que Deus coloca no nosso coração, ela tem que se iniciar pela fé. Porque você não vê a Deus, você apenas sente a presença dele, mas você não visualiza ele. E muitas das vezes algo que vem na nossa mente, algo que está no nosso coração, que está sendo desejado, e é Deus que está colocando aquele desejo. Muitas das vezes, pela falta de fé, nós deixamos de lado, nós ignoramos, porque não atingimos aquele grau de fé para saber que aquele desejo, aquela voz é Deus falando conosco. E com isso, atrasamos muito a nossa caminhada. Com isso, dificultamos o resultado das bênçãos ao qual nós temos clamado, pedido, porque faltou a fé. Faltando a fé não chega na minha vida, na tua vida, a obediência. E nós vemos aqui, o verso 8 diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber de promessa, e saiu sem saber para onde ir. Aleluia. Olhe onde entra a fé. A fé, ela independe do endereço certo. A fé, ela faz nós levantarmos e caminharmos, porque nós cremos naquele que está nos conduzindo. Quem está conduzindo a tua vida é Deus. Quem está conduzindo a minha e a nossa vida é Deus. Quando nós deixamos Ele trabalhar pela fé que temos nele. Aleluia. E Abraão saiu da terra dele, do conforto dele, de onde ele conhecia todo mundo. Abraão saiu do meio da tua parentela. Abraão saiu da casa do teu pai. Lugar, quando nós falamos na casa do pai, quando nós falamos nos parentes, nós se apegamos,
aleluia, a essas pessoas, porque nós sabemos que quando a dificuldade vem, nós temos onde recorrer materialmente. Nós temos a quem recorrer, a um tio, uma tia, um primo, a um pai, uma mãe. E quando você está em terra estranha, você não conhece ninguém, não tem parente por perto, Deus te tira de um lugar confortável e te leva para um lugar que você não conhece ninguém, e se a dificuldade vem, aleluia, onde você vai buscar recursos? Com quem você vai falar? Seu pai e sua mãe não estão presentes, os seus parentes não estão presentes, e muitas das vezes um recurso vindo de longe ele demora. Muitas das vezes nós não temos tempo hábil para esperar um dia, 2 dias. Nós precisamos para já. Aleluia. Mas Deus, ele nos dá uma lição tão grande nesta passagem. Deus nos dá uma lição tão importante quando ele diz para mim e para você: sai da tua terra, aleluia, sai da tua parentela, do meio da tua parentela, aleluia, sai da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Deus está dizendo para nós, nesta noite, este conforto que nós temos, do lugar onde nascemos, crescemos e vivemos, este conforto que temos, quando estamos rodeados das nossas parentelas, este conforto que temos, quando estamos na casa do nosso Pai, aleluia, Ele diz para você e para nós, é pouco. Isso é pouco em comparação àquilo que Ele tem para nós. Aleluia. Quando Deus ele está dizendo, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, Deus está provando para você que é Ele que cuida de você, é Ele que cuida de nós. Aleluia. Mas através da obediência, através da fé, nós temos que ir. E muitas das vezes ficamos apegados a pessoas, porque precisamos de um recurso dela. Aleluia. Mas todo recurso vindo de qualquer pessoa para suprir a nossa necessidade, é Deus que abre uma porta, é Deus que toca no coração de alguém. Então a necessidade maior nossa não é dos nossos parentes, não é da terra de onde nós viemos, não é da casa do nosso pai. A necessidade maior que nós temos é de Deus, porque se não for Deus na nossa vida, nada somos. Aleluia. Nada podemos, nada sabemos, porque Ele tem tudo, Ele pode tudo, Ele é soberano sobre todas as coisas. Quantas vezes você bateu na porta de um amigo? Quantas vezes você bateu na porta de um parente? Quantas vezes você foi em busca de um recurso na casa dos teus pais? E você voltou triste, porque não conseguiu suprir aquilo que você precisava. Aleluia. Aleluia. Mas Deus, quando nós chegamos na presença de Deus, quando nós batemos na porta, e esta porta se abre, é Deus que está ali, aguardando o meu pedido, aguardando o teu pedido. Aleluia. E quando nós pedimos a Deus, aleluia, Ele não deixa para amanhã, Ele não deixa para depois, Ele não diz, hoje eu não tenho. Aleluia. Quando o nosso pedido é direcionado a Deus, a resposta positiva é garantida.
Porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que amou a minha vida, por aquele que amou a tua vida. E quem amou a nossa vida foi Jesus. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário para dar vida e vida abundância para nós. Aleluia. Deus está mostrando para nós, Deus está dizendo para nós que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está dizendo para você, saia do conforto da terra de onde você nasceu, onde você vive. Saia do conforto da tua parentela, saia do conforto do lar dos teus pais, porque Ele vai cuidar de você. Esta é o início de uma chamada. Quando Deus tem uma chamada na vida de um homem, Deus não está olhando para os parentes, Deus não está olhando para a terra de onde ele veio, Deus não está olhando para a casa do pai dele, Deus está olhando diretamente para você, porque Ele é que vai cuidar de você. A responsabilidade é de Deus, e quando Deus nos chama, Ele assume a responsabilidade, Ele nos leva aonde Ele quer e Ele supre as nossas necessidades. Foi desta forma que Abraão, pela fé, ele fez, sendo chamado, obedeceu. Aleluia. E você? E nós temos obedecido? Será que nós temos dado atenção a este chamado? Muitas das vezes você pode estar me ouvindo, me assistindo e pensando aí no seu coração: qual é o meu chamado? Eu não sei pregar, eu não sei cantar. Aleluia. Mas quando nós falamos em chamado, não é apenas cantar, não é apenas pregar, não é apenas pastorear uma igreja. Aleluia. Aleluia. Deus tem colocado no teu coração um desejo por você orar por um grupo de pessoas. Deus tem colocado no teu coração um desejo de ser um intercessor por uma pessoa, pela sua família. Deus tem colocado um desejo no teu coração, aleluia, de tentar suprir necessidade de pessoas que estão com uma situação além da nossa. Aleluia, tudo isso é chamado. Chamado é você fazer a obra de Deus. A obra de Deus não se resume apenas em cantar, em pregar. A obra de Deus não se resume apenas em ser um dirigente, um pastor de uma igreja. Aleluia. Quando você sai da tua casa e vai em direção à casa de um amigo, de uma amiga, vai fazer uma visita, você está falando de Deus naquele momento para aquela pessoa. Este é o teu chamado, um chamado evangelístico. Aleluia. Aleluia. E Deus está tocando no nosso coração nesta noite. Ele está nos chamando, Ele está dizendo para nós, aleluia, sai da tua terra. Aleluia, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia, esta terra, aleluia, é Ele que vai te mostrar. Esta terra precisa ser cultivada, aleluia. A palavra de Deus diz, aleluia, que precisa de ceifeiros. Aleluia, o reino de Deus precisa de ceifeiros, e Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você nesta obra, nesta caminhada, e Ele está nos chamando. Sai da tua terra, sai do conforto, aleluia, porque Ele vai cuidar de você, é Ele que vai cuidar de você. Sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, em terras alheias, morando em cabanas com Isaque, Jacó, herdeiros, com ele da mesma promessa. Olha o verso de número 10. Porque esperava a cidade que tem fundamento, no qual o artífice
é o próprio Deus, aleluia. Esta cidade que está preparada para mim, para você. Nós vemos aqui que Abraão, ele se tornou um peregrino, ele saiu, aleluia, para terras distantes, que o Senhor iria mostrar para ele. Mas, aleluia, ele fez tudo isso porque ele creu na chamada. Ele creu na chamada. A palavra de Deus, ela diz no livro de Romanos, capítulo 10, verso de número 11. Olha o que diz esta palavra para nós. Porque a Escritura diz que todo aquele que crer não será confundido. Aleluia. Abraão, pela fé, ele creu e não foi confundido. Não houve confusão na sua mente, no seu coração. Muitas das vezes, como eu disse, existe um desejo, existe algo ardendo aí dentro do teu coração, mas você, por falta de fé, por falta de crer, você cria uma dúvida tão grande. Será que é algo da minha mente? Será que é algo que eu estou imaginando? Ou será que é algo que é Deus? A dúvida, ela nos leva a tomar decisões erradas. A dúvida leva a nós caminhar em caminhos diferentes. Aleluia. A palavra de Deus diz que há caminho que para o homem parece perfeito, mas o fim são caminhos de morte. Mas quando esse desejo, ele começa a arder no teu coração, é Deus que está falando com você, é Deus que está impulsionando a tua vida para você caminhar mais uma légua, mais 1 quilômetro, mais 10 quilômetros, porque Ele está cuidando de você. Mas você tem que aceitar esta chamada, você tem que saber que quando você crê, não existe confusão na tua mente. Deus, se Ele tem tocado no teu coração, Deus, se Ele tem alegrado a tua alma, é porque Ele tem um propósito com a tua vida. E este propósito que Deus tem com a minha vida e com a tua vida é de povoar o reino dos céus, o reino de Deus. Como que nós povoamos o reino de Deus? Anunciando esta palavra. Esta palavra é fiel, esta palavra é verdadeira, esta palavra ela não traz confusão, esta palavra é que nos alimenta todo dia. Aleluia. Como o corpo físico precisa do seu alimento físico, as refeições a qual fazemos diariamente, o nosso corpo espiritual, ele precisa estar cada dia mais alimentado pela palavra de Deus. Quando nós estamos alimentados pela palavra de Deus, não existe confusão na nossa mente, no nosso coração. Quando estamos alimentados pela palavra de Deus, tudo aquilo que vem, aleluia, nosso encontro, nos encontra fortalecido, aleluia, pronto para guerrear. Mas se nós estivermos, aleluia, afastado, aleluia, da palavra de Deus, afastado da presença de Deus, se nós estivermos com dúvida no nosso coração, nós vamos estar anêmico, nós vamos estar fraco espiritual, e quando a dificuldade ela se aproxima de nós, nós já estamos tremendo, já estamos sentindo medo, porque estamos fracos espiritualmente. E o fortalecimento espiritual nosso é através de alimentarmos da palavra de Deus, aleluia, porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Se você crê neste Deus que eu estou pregando nesta noite, se você crê neste Deus que fez o céu, que fez a terra, se você crê neste Deus que é soberano sobre todas as coisas, não haverá confusão na tua mente. Nada que vai chegar sobre a tua vida vai deixar você confuso, porque você tem crido naquele que é poderoso, que é soberano. Então Abraão, ele saiu da casa do pai, da terra dele, com fé e com obediência em Deus, porque ele tinha a certeza que Deus colocaria ele, aleluia, no melhor lugar, aleluia. Então Abraão, mesmo sendo peregrino, andando em terras alheias, ele era conduzido pelo próprio Deus, aleluia. E nós vemos que esta saída
Muitas das vezes, quando nós para nós deixarmos a nossa terra, como eu li no Gênesis 12, para nós deixarmos cumprir esta palavra no nosso coração, que Deus diz para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Quando nós tomamos essa decisão, nós temos que deixar para trás muitas coisas que nos agradou para fazer a vontade de Deus. Nós vemos que Abraão deixou tudo para fazer a vontade de Deus. Tudo Abraão deixou para trás, porque Abraão sabia, ele cria, ele tinha fé que aquilo que ficou para trás era pequeno, que coisas grandes, aleluia, Deus tinha preparado para ele no futuro próprio, aleluia. Por isso Deus diz para ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia que terra era essa, Abraão não conhecia esta terra, mas pela fé ele foi, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, aleluia. Nós vemos que está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 10, aleluia, que diz, aleluia, na passagem do Pai Nosso, Jesus ensinando, Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. O que esta passagem tem a ver com isso que eu estou falando? Abraão deixou tudo para trás para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Abraão abandonou, aleluia, a sua terra, deixou a sua parentela, deixou a casa do teu pai para fazer a vontade de Deus. Então o verso que eu li diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade, essa era a vontade de Deus para Abraão nessa época. Abraão, sai da tua terra. Olha a vontade que Deus tinha com Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, porque eu vou te ensinar como é viver, aleluia, dependendo de mim. Você não vai depender de parente, você não vai depender de ninguém, porque é o próprio Deus que está te chamando, é o próprio Deus que está sustentando a tua vida. Quando Ele chama, Ele garante. Quando Ele chama, é porque Ele tem um propósito, Ele tem um projeto na minha vida, na tua vida. Muitas das vezes nós deixamos um lugar e olhamos para trás: será que vai dar certo? Mas a palavra de Deus, ela diz para nós não termos dúvida, para nós não nos deixarmos ser confundidos com nada, porque se é Deus que está te chamando, Ele tem garantia, aleluia. Ele tem garantia para a tua vida, Ele tem garantia para a tua família. Não vai faltar, aleluia, o pão na tua casa, não vai faltar o alimento, a roupa, porque Ele garante, é Deus que garante. Não é o irmão Ricardo, não é o seu pastor, não é o seu amigo que garante, mas é o próprio Deus, aleluia. Então Abraão, aleluia, pela fé e pela obediência, ele deixou tudo para trás para fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes a nossa vida, ela está caminhando com freio de mão puxado, andando arrastando, aleluia. E eu pergunto para você: será que você tem deixado para trás aquilo que Deus tem falado para você? Será que você está carregando esta bagagem porque você não tem fé? Você não crê que o próprio Deus vai cuidar de você? Aleluia. Por essa causa nós vemos muitas pessoas se lamentando porque a vida não prospera. Mas nós não estamos fazendo uma entrega 100% a Deus. Nós estamos entregando parcialmente, mas Deus não quer nada pela metade. Deus te quer por inteiro. Aleluia. E Ele tem dito para Abraão: deixa tudo para trás para viver coisas novas. Aleluia.
A palavra de Deus, ela diz no livro de Isaías: não vos lembreis das coisas passadas. Muitas das vezes nós saímos de um lugar, mas a nossa mente, o nosso coração ainda ficou lá, aleluia. Nós não conseguimos continuar a nossa trajetória de vida onde nós estamos, porque a nossa mente está ligada àquele passado, aleluia. E Deus está dizendo para nós nesta noite: não vos lembrei das coisas passadas, nova faço eu todos os dias. Todos os dias Deus está fazendo novidade de vida para você, para a tua família. Deus está restaurando tudo aquilo que você deva ter perdido. Mas desligue-se do passado, viva o seu presente pensando no futuro. Aleluia, porque Ele tem garantia para você. É Deus que está garantindo, não sou eu. Aleluia, mas é a palavra dEle que garante. É a palavra dEle que diz que tem coisas boas e coisas novas para a minha vida e para a tua vida. Mas nós temos que obedecer ao chamado do nosso Deus. Nós temos que obedecer aquilo que Ele tem proposto para a nossa vida. Aleluia. É uma semente plantada quando você obedece a Deus, quando você entra, aleluia, em comunhão com Deus, quando você entra na presença de Deus, é como você tivesse plantado uma semente. Mais tempo ou menos tempo, aquela semente ela começa a brotar, germinar, ela cresce, daqui a pouco dá fruto, você começa a colher daquele fruto. Aleluia. Mas para isso nós temos que ter obediência, para isso nós temos que obedecer ao nosso Deus, aleluia, a este chamado que Ele está fazendo para a nossa vida. Aleluia. Nós vemos o primeiro ponto aqui: Abraão, ele creu em Deus, por isso ele deixou tudo para trás para seguir o propósito de Deus. Nós vemos que em segundo, ele deixou tudo para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Ele não se apegou às coisas. Aleluia. Ele sacrificou, aleluia, tudo aquilo que ele tinha deixando para trás. Aleluia. Aleluia. Ele não se apegou às coisas, aleluia, presente, às coisas que ele vivia ali, porque ele cria que no dia de amanhã ele teria algo melhor, aleluia, aleluia. A palavra de Deus, ela diz no livro de Mateus, capítulo de número 6, verso 33, vai dizer para nós esta palavra: mas buscai primeiro o reino de Deus. É isso que Deus estava oferecendo para Abraão. Estava oferecendo o reino dele para Abraão. Abraão tinha a sua vida naquela terra, em Ur dos Caldeus, juntamente com seu pai Terá. O nome dele se chamava Terá, fazedor de ídolos. Aleluia. Mas Deus queria algo melhor e maior para Abraão. Deus estava oferecendo o reino dele para Abraão. Aleluia. E Deus diz para ele sair daquela terra. E o verso que eu estou lendo aqui diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Aleluia. Essas demais coisas é tudo que você precisa, tudo que você necessita, quando você se apega, se entrega ao reino de Deus, quando você coloca esse reino de Deus no seu coração, quando você desapega das coisas materiais e se apega às coisas celestiais, as coisas de Deus, Deus ele entra com providência, Deus supre as suas necessidades, Deus não te deixa faltar nada, aleluia. E Ele está dizendo para nós que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós almejamos será acrescentado na nossa vida, aleluia. Mas nós temos que entregar a nossa vida a Ele. Nós temos que abrir o nosso coração, aleluia, aceitar esta chamada, a sair do nosso conforto, para fazer a obra dEle, fazer aquilo que Ele tem pedido para nós, aleluia. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, aleluia, sendo chamado,
ele obedeceu. Aleluia. Abraão não questionou, mas Deus, para onde tu vai me levar? Para onde eu vou? Deus diz para ele, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo para Abraão que não importa ele saber para onde ele vai. O importante é ele ir através da obediência. Porque Deus leva nós a lugares melhores. Deus não nos tira do conforto para levar para o desconforto. Deus não tira a nossa vida de um lugar na qual vivemos bem para viver mal, não. Deus só tem o melhor. E através da obediência, aleluia, Abraão conseguiu o seu melhor. Abraão demonstrou a Deus ali fé, coragem, crença em Deus. Aleluia. Não se apegou às coisas de onde ele estava, deixou para trás, não olhou para trás, apenas seguiu aquilo que Deus pediu a ele. Aleluia. Trocou a sua terra natal, trocou o conforto que tinha para uma terra desconhecida que nem ele sabia onde ficava, que nome tinha. Mas ele não pensou duas vezes, não hesitou, ele obedeceu aquela chamada. Obedeceu aquela chamada. E foi. No livro de Lucas, capítulo 14, verso 33, diz: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Abraão renunciou. Abraão renunciou a tudo aquilo que ele tinha. Mas hoje Deus não está pedindo para você, Deus não está pedindo para nós, abandone tudo, deixe casa, deixe carro, deixe família. Deus, ele está dizendo para nós, não se apegue a estas coisas. Muitas das vezes nós deixamos de fazer algo para Deus, por causa de um filho, por causa de um esposo, por causa de uma esposa, por causa de um trabalho, por causa de uns bens materiais. Deus não quer que você abandone o seu esposo, não quer que você abandone a sua esposa. Deus não quer que você abandone os seus filhos, não. Deus não quer que você pegue o seu patrimônio e jogue ao vento, não. Ele está dizendo para nós, priorize a Ele. Busque primeiro o reino de Deus, porque o restante Ele cuida. Deus, ele cuida da tua família. Deus, ele cuida do teu esposo, da tua esposa. Deus, ele cuida do teu filho. Deus, ele cuida do teu patrimônio, do teu trabalho. Aleluia. Quando nós nos entregamos a Ele, Ele se responsabiliza por aquilo que nós temos, Ele cuida. Deus, ele tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado da tua vida. Aleluia. Mas se esforce. Aleluia. Abra o teu coração para esta obra. Abra o teu coração para este chamado. Abra o teu coração para essa chama que arde dentro do teu peito aí, que é Deus falando contigo. Aleluia. Porque Deus, ele tem um projeto na tua vida. Muitas pessoas dependem de uma palavra minha, muitas pessoas dependem de uma palavra tua, muitas pessoas dependem de algo que você possa fazer espiritualmente por ela. Existem muitas pessoas, aleluia, necessitando apenas de uma visita, de uma palavra nossa, para eles continuarem a caminhada, e Deus tem colocado este desejo no seu coração, no meu coração, e muitas das vezes nós resistimos, aleluia, porque há uma dúvida, no nosso coração. Será que é Deus? Será que é um desejo meu? Aleluia. Mas como eu li em Romanos capítulo de número 10,
verso 11 diz: porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Se você crê nesse Deus que eu estou pregando, se você crê nesse Deus que eu estou anunciando, esse desejo que está no seu coração não vai deixar você confuso, não vai trazer confusão na tua mente, porque é o próprio Deus que está falando com você, é o próprio Deus que está te alertando. Existem pessoas aguardando você, existem pessoas dependendo de uma palavra sua, minha. Esse é um desejo que Deus está colocando no nosso coração, aleluia, nesta noite. Isto é fazer a obra de Deus, isto se chama chamado de Deus para a nossa vida. E Abraão, pela fé, obedeceu, aleluia. Foi para onde Deus mandou, sem ao menos saber qual era o endereço. Muitas das vezes Deus, Ele tira a minha vida deste lugar e leva, e tenta levar para tal lugar, coloca no meu coração, fala comigo, mas a dúvida do meu coração não me deixa eu sair deste lugar para o lugar onde Deus está querendo me levar, porque eu olho por o conforto, eu olho para aquilo que eu vivo ali. Mas Deus tem um projeto com você, é lá onde Ele quer. Deus tem um projeto com a tua família, é lá onde Ele tem chamado você. Aleluia. Não despreze ou não desperdice esta oportunidade. Não desperdice, não deixe passar, porque Deus tem algo grande para você, e através de você, muitas almas, muitas pessoas vão se render a Ele. Virá salvação para muita gente, mas você precisa se despertar. Aleluia. Ele foi pela obediência ao lugar onde Deus mandou. Aleluia. Atos capítulo 5, verso 29 diz: porém Pedro respondendo, e os apóstolos disseram. Olha o que eles disseram. Olha o que foi a palavra que eles disseram. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Muitas das vezes Deus coloca um propósito no nosso coração. Nós temos um chamado a ser obedecido. Aquela chama está ardendo dentro do nosso peito. E o que nós fazemos? Vamos consultar fulano, ciclano. Chegamos ali, ouvimos uma palavra negativa. Isso é coisa da tua mente. Não tem lógica você sair daqui para ir lá. Não tem lógica você deixar esse trabalho para fazer aquele. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo: importa é obedecer a Deus e não aos homens. Aleluia. Porque esse próprio homem, essa própria pessoa com quem você foi se aconselhar, amanhã numa dificuldade ele vira as costas para você. Amanhã numa necessidade você bate e ele diz que não está. Aleluia. Mas Deus é diferente. Deus, ele não vira as costas para ninguém. Deus, ele não ignora ninguém. Deus atende a todos, recebe a todos. Aleluia. Por isso a palavra de Deus está dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se Abraão na época fosse consultar o pai dele, o pai dele impediria ele de ter saído. Mas não. Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a ordem de Deus. Ele não foi consultar homem. É isso que nós precisamos. É isso que Deus, ele conta comigo e com você. Que nós sejamos obedientes a Deus e não aos homens.
É isso que Deus ele quer para nós. É essa obediência que ele tem cobrado de nós. É através dessa obediência, Abraão saiu e alcançou o objetivo. Aleluia. Mas muitas das vezes, com toda a sua obediência, muitas das vezes, esta chama está ardendo no seu peito. Você sabe que é Deus que está falando com você. Você sabe que você tem um chamado na tua vida e Deus está confirmando, falando com você. Aleluia. E você faz a primeira etapa. Você crê naquilo que Deus está falando. Você deixa tudo para fazer a vontade de Deus. Você abandona tudo aquilo que você está vivendo no seu presente por causa do porvir, por causa do futuro. Você troca o conforto da sua terra. Você troca o conforto do teu lar para ir para uma terra desconhecida. Aleluia. Você é obediente a este chamado de Deus, porque você obedece a Deus e não a homem. Tudo certinho. Tudo da forma que Deus tem planejado, tem feito, você tem seguido. Mas de repente chega uma prova de fogo. De repente você se depara com uma situação que Deus coloca você no checkmate, numa prova, a qual você para, olha, medita, e a sua mente começa a trabalhar. Não vou conseguir, não vai dar certo, não pode isso, não pode aquilo. Mas como eu disse, desde o início eu estou falando, quando Deus ele chama, ele se responsabiliza. Quando Deus ele chama, ele prepara. Quando Deus ele chama, ele capacita. Aleluia. Quando Deus ele chama, ele abre porta, ele abre o mar. Onde não tem porta, ele faz ali ter uma porta, ele abre para você passar, porque ele se responsabiliza. É ele que tem chamado você. Aleluia. E esta passagem que eu li, Hebreus capítulo 11, verso 8 a 10, o verso de número 8, ele inicia dizendo: pela fé, sendo chamado, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Aleluia. Aí nós vemos a prova final aqui, que nós vamos falar para ir para o encerramento desta mensagem. Como eu disse, vai chegar um momento da nossa vida que Deus vai colocar uma prova que vai parecer tão grande na nossa vida, e você vai achar que não vai conseguir, mas é Ele que garante. Deus ele não dá um peso, ele não dá uma carga maior do que aquilo que este corpo físico possa carregar. Se você suporta 50 quilos, ele não vai te dar 100 quilos. Aleluia. E nós vemos aqui que por obediência, Abraão teve que oferecer o maior sacrifício da sua vida. Aleluia.
E nós vemos que no Salmo de número 89, verso de número 11, diz: Teus, ou seja, de Deus, são os céus, a terra, o mundo e a sua plenitude. Quando nós falamos em plenitude, abrangeu a todos, tudo que existe é de Deus. Aqui nesse salmo está dizendo que os céus são de Deus, a terra é de Deus, o mundo é de Deus e a sua plenitude. Tudo aquilo que não está colocado nessas palavras é de Deus. Ou seja, você é de Deus, eu sou de Deus, o seu trabalho é de Deus, a sua finança, a parte financeira é de Deus, tudo que você imagina é de Deus. E se algo é meu, eu tenho direito de deixar você usar e pedir de volta. Olha qual foi o sacrifício que Deus pede a Abraão. Gênesis 22 diz: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Olha o que Deus pede a ele. E Deus disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho. Abraão já tinha Ismael, mas Deus está se referindo ao filho da promessa. Ismael não era filho da promessa. Ismael foi um filho arrumado ali para dar continuidade à descendência de Abraão. Sara ofereceu a sua escrava Agar para que Abraão deitasse com ela, tivesse um filho e desse continuidade, porque Sara era estéril. Mas quando Deus promete algo, Ele não está procurando ver se é frutífero ou infrutífero, se é estéril ou não é estéril. Deus, Ele tem uma promessa na sua vida, e essa promessa há de se cumprir. E Deus pede agora para Abraão Isaac, seu único filho, o filho da promessa. Olhe que situação que chega. Olhe que situação que chega a chamada de Deus na vida do homem. Deus, Ele prova aqui, prova ali, mas chega uma hora que a provação, ela vem num tamanho muito grande. E nós imaginamos que não iremos suportar. Eu não disse que você não irá suportar. Eu disse que nós imaginamos que não iremos suportar. Mas como eu disse, Deus não dá uma carga maior do que aquilo que você pode carregar. E nós vemos que no livro de Hebreus 11:8 diz: pela fé, sendo chamado, Abraão obedeceu. Obedeceu a saída dele de Ur dos Caldeus. E agora novamente, Deus prova Abraão naquilo que ele mais amava, naquilo que ele mais desejou, que era ter um filho. E um filho com quem? Não era com Agar. O filho da promessa não era com a escrava, era com a livre, com a liberta. Ou seja, era com a esposa dele, era com Sara. Aleluia. E essa promessa se cumpre. Essa promessa se cumpre. Isaac nasce. Um determinado tempo, com uma determinada idade, Deus o pede de volta. Como eu disse no Salmo que eu li, Salmo 89, verso 11, diz que tudo é de Deus, a terra, os céus, o mundo e a sua plenitude. Então Isaac não era de Abraão, Isaac era de Deus. Como você é de Deus, como nós somos de Deus, tudo aquilo que temos é de Deus. E a hora que Deus quiser, Ele pede, porque é dele. Aleluia.
E vai Deus e pede Isaac. E nós vemos no livro de Atos, capítulo 5, verso 29, que eu li, que diz: porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus e aos homens. Quando Deus pede Isaac, Abraão não vai consultar Sara, não vai consultar a sua esposa, não vai consultar a mãe do menino. Por quê? Será que Sara autorizaria Abraão levar o menino, o mancebo, o jovem, para ser oferecido em sacrifício, para ser imolado, para ser morto? Eu creio que não. Eu creio que não. E a palavra está dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Abraão, pela fé, obedeceu a Deus. De manhã, ele prepara a sua cavalgadura, coloca a lenha. Ele tinha lenha, tinha o fogo, tinha o cutelo, e levava Isaac, pega um dos seus funcionários ali e vai até o Monte Moriá, como foi pedido por Deus. Aleluia. Quando a nossa fé ela entra em ação, quando a nossa obediência ela entra em ação, aleluia, Deus ele entra com milagre, Deus ele entra com a providência. Eu não sei como você tem vivido esses dias, eu não sei se a providência tem chegado na tua vida, no teu lar, eu não sei se o milagre já tem alcançado você, eu não sei. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão que está me ouvindo, me assistindo: a providência chegará, o milagre chegará, mas você terá que ter fé e obediência. Sem fé e obediência, nós não alcançamos o milagre. Sem fé e obediência, nós não alcançamos o recurso, a providência de Deus. E a palavra está dizendo que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. E Abraão chega até os pés do Monte Moriá, onde Deus tinha pedido para ele. E diz para seus funcionários, para aquelas pessoas que acompanhavam a ele: olha a fé de Abraão. Olha o que Abraão disse. Verso de número 5, do Gênesis 22. E disse Abraão a seus moços, os que foram com ele: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, havendo adorado, voltaremos. Aleluia! Olhe que confiança tremenda que Abraão tinha. Abraão sabia que ele subiria aquele monte até o lugar determinado que Deus tinha ordenado ele ir. E pela fé ele foi, e em obediência ele foi. Chegou lá, ele preparou o altar do sacrifício. Ele colocou a lenha, colocou Isaac deitado sobre aquela lenha, sobre aquele altar. Ele tinha o fogo e o cutelo. Aleluia. Isaac pergunta para Abraão: onde está o cordeiro que vai ser imolado? Aleluia. Pela fé e pela obediência, confiança de Abraão, ele disse: Deus proverá. Deus proverá para si um cordeiro. Aleluia. O que você tem pedido a Deus, aleluia, Deus está provendo, através da sua obediência, através da sua fé, Deus está provendo. Vale a pena servir a este Deus, vale a pena, aleluia,
ser obediente a Deus, vale a pena ser fiel a Deus. Aleluia. Porque na hora da dificuldade, Ele entra com providência, Ele entra com ação, aleluia, nas nossas vidas. Mas para isso temos que colocar a nossa fé em ação, para isso temos que obedecer a Deus. Aleluia. E nós vemos que no momento a qual Abraão levanta o cutelo, que vai em direção a Isaac para imolar, para oferecer o sacrifício, um anjo brada de lá: não faça tal. Agora nós temos certeza, temos a fé, nós sabemos que você teme a este Deus, a qual tem te chamado, a qual tem te tirado da casa do teu pai, do meio da tua parentela, de Ur dos Caldeus, para ir a uma terra que você não conhecia, não sabia onde era. Aleluia, a providência veio, Deus preparou um cordeiro, esse cordeiro foi sacrificado, foi oferecido a Deus. E como foi que Abraão subiu da forma que subiu? Ele desceu dizendo: ficai aqui que eu e o moço, tendo adorado, voltaremos. Aleluia. Mas a fé de Abraão era tão grande que creio eu que mesmo ele tendo imolado, mesmo ele tendo sacrificado ali a Isaac, depois de ter oferecido, Deus o restituiria de volta. Porque Deus, Ele prova a minha fé, Deus, Ele prova a tua fé, Deus, Ele prova a nossa obediência para com Ele. Aleluia. E nós vemos que tudo se cumpriu na vida de Isaac, na vida de Abraão, porque Abraão entrou com a fé e com a obediência, e Deus trouxe todos os recursos, tudo aquilo que precisava, Deus deu para ele. Aleluia. E nós vemos no verso de número 9 que está dizendo: pela fé habitou a terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olhe onde entrou a obediência e a fé. Atingiu Isaac, atingiu Jacó, chegou até você, chegou até mim, chegou até nós. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. O verso de número 10 diz: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é o próprio Deus. Aleluia. É isso que espera a tua vida. É isso que tem preparado, é isso que Deus tem preparado para você, para nós. É esta cidade sem fundamentos, a qual o construtor dela é o próprio Deus. Mas só chegaremos a ela através da obediência, através da nossa fé e através da nossa entrega a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai morar nessa cidade se não for por Jesus. Aleluia. Hoje Ele tem uma porta aberta para a tua vida. Hoje Ele tem uma porta aberta para a minha vida. E o dia da salvação, o dia da decisão não se chama ontem nem amanhã. O dia da nossa decisão se chama hoje. Aleluia. Use a tua fé. Obedeça a este chamado. Garanta para você a salvação. Mas não deixe para tomar uma decisão amanhã. Não deixe para tomar uma decisão mês que vem, ano que vem. Na virada de ano, de 31 para dia 1º, eu vou tomar uma decisão de mudança de vida. Não deixe para amanhã. Você não sabe o que te aguarda esse tal dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos espera
o dia de amanhã, mas façamos hoje aquilo que Deus, Ele quer de mim e de você. Olha o que diz o verso 1 de Provérbios, capítulo de número 27. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabe o que produzirá o dia. Você não sabe o que te espera o dia de amanhã. Não deixe para amanhã. Deus está abrindo para você hoje esta porta. Deus está tocando no teu coração sobre este chamado que você tem de adorar a Ele através dos louvores, de evangelizar, de pregar a palavra dEle, de visitar os necessitados. Deus tem colocado esse desejo no teu coração. Não deixe para amanhã. A palavra de Deus diz no livro de Amós: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Hoje Deus está falando com você, hoje Deus está falando conosco, mas amanhã nós não saberemos se Ele continuará falando. Amanhã nós não saberemos se ainda estaremos aqui reunidos, ouvindo a voz dEle. Por isso a palavra de Deus diz: se hoje, não diz se amanhã, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Então nós vemos aqui, foi falado sobre um chamado de Abraão, ou seja, de Abrão. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e da casa do teu pai, ou seja, saia do comodismo, saia do conforto e vá para um lugar que eu tenho mostrado para você, que eu vou garantir a vitória tua lá. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos lamentando as dificuldades aqui, mas é porque Deus tem nos enviado, está tentando te enviar para lá e você não vai, e você tem sofrido. Mas a palavra para nós nesta noite é: sai da tua casa, sai da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E olha o que o verso de número 2 diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que ele diz, olha a garantia que Deus está dando para você sair do seu comodismo. Ele diz: abençoarei quem abençoar você, quem ajudar você receberá a ajuda de Deus. Mas quem atrapalhar você também vai se ver com Deus. Ele diz: eu abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Fique com essa palavra. Não endureça o seu coração. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo falando com você, quando você sentir o seu coração arder, é Deus falando com você. Assuma esse compromisso com Deus, porque Ele tem vitória para você, tem vitória para o teu lar, para a tua família, tem vitória na sua área conjugal, familiar, na sua área social, tem vitória para você, no seu trabalho, onde quer que você colocar a planta dos teus pés, Ele te dá por herança. Mas nós temos que assumir este compromisso. E esse compromisso você não assume com o irmão Ricardo. Este compromisso você não assume com presbítero fulano de tal, dirigente fulano de tal, pastor fulano de tal. Esse compromisso você assume diretamente com Deus, porque é Ele que garante. Eu não posso garantir nada para você. Eu não posso.
mas Deus ele garante. Mas através da palavra de Deus, Ele nos dá o direito, nos dá a autoridade de dizer para você que você terá garantia. Aleluia. Você terá garantia de Deus. Aleluia. Busque primeiro o reino de Deus. Olha a garantia que Ele te dá. E as demais coisas Ele acrescenta na tua vida. Mas para isso você tem que ter fé e obediência e aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família, o teu lar. Que Deus ele possa continuar falando no seu coração através desta palavra. Muitas das vezes nós temos dificuldade de nos expressar. Ou seja, talvez você estivesse esperando uma palavra diferente. Mas foi esta palavra que Deus colocou no meu coração. Mas Ele, o próprio Deus, Ele vai falar com você. Através de tudo aquilo que foi dito nesta noite. Porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. É Ele que garante. Nós somos apenas um instrumento que estamos transmitindo a palavra dEle. E nesta noite, Ele quer firmar um compromisso com você. E nesta noite, Ele quer que você firme um compromisso com Ele. Através da fé, através da obediência. E que você siga ao chamado dEle. E que você se lembre de uma coisa. Deixe gravado no seu coração. Mais importa obedecer a Deus do que ao homem. Quando vamos pedir uma orientação do homem, muitas das vezes ele tem uma orientação negativa para nós. Mas toda orientação pedida e vindo da parte de Deus é toda ela positiva. Deus não tem nada de negativo para a minha vida e para a tua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida e tome essa decisão nesse dia de hoje e um novo rumo na sua vida. Não lembre das coisas passadas, porque nova Ele vai fazer todos os dias na tua vida. Ele vai renovar tudo na tua vida, através da tua fé, da tua obediência e da tua entrega a Ele. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração e já estaremos encerrando esta palavra que Deus colocou no meu coração para ser transmitido à sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém. Compartilhe, faça essa mensagem ela chegar a pessoas que estão necessitados de ouvir esta palavra. Muitas das vezes o chamado nosso nós não entendemos, mas se você ajuda a transmitir uma palavra, uma mensagem, você está evangelizando. É um chamado, é uma forma de você fazer a obra de Deus. Vamos nos esforçar para fazer, não que seja essa palavra que o irmão Ricardo trouxe, mas todas as mensagens que nós ouvirmos, vamos transmitir ela, porque ela vai de encontro a alguma vida. A palavra de Deus, ela nunca é em vão. Sempre tem pessoas almejando aquela palavra. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por tudo que tem feito, Pai, em nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, Pai, a qual passamos, Pai, na tua casa, Pai, falando, meu Deus, da tua palavra, do teu amor, Pai. Falando, meu Deus, da obediência, Pai, da fé de Abraão, Pai. Aleluia, que sem saber um destino, Pai, ele saiu, Pai, da tua terra, Pai, saiu do meio da tua parentela, saiu da casa do teu pai, para ir em direção ao lugar que tu ainda iria mostrar a ele, mas ele não se deteve naquele lugar, e ele foi, e alcançou a vitória dele, através da fé e da obediência, Pai.
Faz conosco também, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus, a nos fortalecermos, Pai, cada dia mais, Pai, na Tua presença, Pai. Pai, continua falando conosco, Pai, durante, Pai, esta noite, Pai, que esta palavra, Pai, ela venha, Pai, arder, Pai, no nosso coração, Pai. Também, meu Deus, quero apresentar a Ti, meu Deus, esses nossos irmãos, nossos amigos, Pai, que participaram deste momento, Pai. Que Tu entre, meu Deus, com providência, Pai, na Tua vida pessoal, na Tua vida familiar, conjugal, no Teu trabalho, Pai, na Tua vida social, onde quer que os Teus filhos vá, Pai. Que a Tua, Pai, a Tua presença, meu Deus, seja real, Pai, na vida deles, Pai. Ajudando, Pai, protegendo, meu Deus, como Tu disseste, Pai. Aleluia, Josué, não Te deixarei, nem Te desampararei. É desta forma que nós cremos em Ti, Pai. Também, meu Deus, apresento a Ti, meu Deus, esse meu amigo, essa minha amiga, Pai, que porventura, Pai, através desta oração, meu Deus, tiveram desejo, Pai, de, aleluia, de aceitar a Ti, Pai, como único e suficiente Salvador, Pai. Escreve, Pai, o Teu nome, Pai, no livro da vida, Pai, que eles sejam, Pai, um anunciante, Pai, da Tua obra, desta palavra, meu Deus, e aqueles, Pai, que estão, Pai, porventura, Senhor, se encontram, Pai, enfraquecido, Pai, na fé, meu Deus, que neste momento desta oração, Pai, eles possam, meu Deus, estar, Pai, recebendo, Pai, uma vitamina, Pai, espiritual, Pai, vindo da Tua parte para as Tuas vidas, Pai. Restaura, Pai, a força dos Teus filhos, Pai, para que eles possam, Pai, continuar, meu Deus, a Tua caminhada espiritual, Pai, fazendo aquilo, Pai, que Tu tem proposto em suas vidas, Pai. Meu Deus, a mim que fala contigo, Pai, continua, Pai, ajudando a minha vida, a minha família, Pai, e prepara-nos, Pai, uma próxima oportunidade, meu Deus, para transmitir, Pai, a Tua palavra, meu Deus, que ela é viva, ela é eficaz, é como uma espada, Pai, mais cortante, Pai, que atravessa, Pai, meu Deus, junta e medula, Pai, que chega até a divisão da alma. Esta é a palavra que nós pregamos, Pai, nesta noite, Pai. É o pedido que eu te faço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, que Deus possa continuar falando na tua vida e que Ele te dê uma noite de sono, um sono reparador, e que você possa iniciar um novo dia de amanhã com as suas forças restabelecidas e com uma decisão já tomada, que é a decisão de continuar a sua caminhada servindo a Ele, a decisão de aceitá-lo Ele como seu único e suficiente Salvador, e a decisão de retornar ao caminho a qual você talvez possa ter deixado. Amém? Deus abençoe, e eu tenho certeza que esta palavra, ela veio de encontro à sua vida, porque a palavra, ela é de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite e que Deus continue nos abençoando. Amém?